Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao programa Equilíbrio. Hoje a minha entrevistada é a Fabiana, que também é minha esposa e apresentadora desse programa. E o nosso assunto hoje é sobre a orfandade, em que a Fabiana nos conta a sua história de vida. Fabiana, você nos contou sobre parte da sua infância, mas como foi a sua juventude, agora como órfã? Na verdade, foi bem conturbada, posso dizer assim, um tempo. Porque na minha juventude, ali com os meus... perdi meu pai com 12 anos, então logo com 13 anos eu já estava morando na casa da minha irmã mais velha, em que ela tinha mais 3 filhas também, tem mais 3 filhas, né? Então até você se inserir naquela família que você não tinha intimidade, você não tinha... não tinha aquela... não era a tua família, né? Então até eu me inserir naquela casa diferente foi um tanto que difícil para mim. Mas enfim, a minha juventude ali, a partir desse momento, foi um tempo que eu ingressei em uma comunidade religiosa, na igreja, né? Foi o tempo assim em que eu fui levada pela minha irmã para a igreja, né? Ela me apresentou quem era Jesus, então eu fui. E foi ali que eu me senti assim, acolhida por muitas pessoas. Tive ali muitos amigos, fui acolhida pelos nossos pastores, em que tive assim, momentos maravilhosos até hoje. Então foi um tempo... logicamente, não porque eu estava ali dentro dessa igreja, dessa comunidade cristã, que eu não tive certos momentos de rebeldia, certos momentos de atritos com a família, né, onde eu estava morando. Tive sim, porque até família, não existe família perfeita. Família perfeita acho que é só em propaganda de margarina, né? Então não existe família perfeita. Tivemos muitos atritos, muitas brigas, com certeza, mas foi nesse tempo em que eu consegui começar a ver um futuro, assim, para mim, a começar a reconstruir a minha vida. Foi um tempo, assim, em que fiz muitas amizades, em que muitas pessoas me aconselhavam muito nessa igreja, nessa comunidade cristã, né, em que eu estava frequentando ali. Tinham pastores ali que me aconselhavam, que me diziam assim, você tem que ir por esse caminho, você não pode ir por aqui, se você for por aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu tive pessoas que me levaram a eu enxergar qual que era realmente o caminho que eu tinha que seguir e aonde que eu ia chegar por esse caminho. Então foi um tempo assim, não posso dizer assim que foi um tempo ruim, porque não foi, como teve, né, os momentos de brigas, intrigas e de rebeldia e tudo mais, mas foi um tempo assim de muito conhecimento para mim também. E essas rebeldias que você fala, será que seria por falta da presença dos pais ou aquela saudade? É isso que te tirava do eixo? Com certeza. Com certeza. Por conta de você não ter ali o seu pai ou a sua mãe para te dar uma estabilidade emocional, dá para colocar assim, para você não ter o amparo de pai e mãe, para você não ter ali... logicamente que você tinha pessoas ali que eram figuras masculinas que eu talvez enxergava como pai, mas não era o meu pai. Teve momentos bem críticos, bem tristes, assim, bem em que realmente acredito que a rebeldia foi por conta disso. Tá, qual foi ou quem foi a sua maior influência positiva e negativa na tua juventude? A minha influência positiva foi com certeza essas pessoas que me levaram para um caminho em que eu enxerguei que eu tinha um futuro bom. Essas foram as minhas influências positivas, sendo alguns pastores, até alguns amigos, até a minha própria irmã, né, aconselhava muito. Por mais que nós tínhamos muitos atritos dentro de casa por conta da minha rebeldia naquela época, mas ela ainda me aconselhava. Ela ainda me mostrava qual que era o caminho. Em lugares que eu não podia ir, e que se eu seguisse fosse em tal lugar, aquilo não ia me fazer feliz. Então, foram pontos positivos ali. Eles foram influências boas na minha vida.
Até frequentava muito o grupo de jovens naquela época, em que tinha ali também conselheiros, em que eles me levaram para um caminho bom. Dá para nós colocar dessa forma, assim, em que eu não me perdi ali, assim, por conta de, muitas vezes, a pessoa ser órfã, a sociedade pensa assim, esse daí tá perdido, agora ele não tem mais caminho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ele, então ele não vai ser ninguém. Então, muitas vezes, as pessoas pensam dessa forma. E comigo não foi diferente, pessoas pensaram, pessoas falaram assim para mim, que eu não teria jeito, que eu seria uma pessoa ali que da vida, eles falavam dessa forma. Então, para mim, graças a Deus, teve pessoas que me influenciaram para o caminho bom. Como teve pessoas, sim, que influenciaram para o caminho mal, pessoas que talvez te puxam, né, nessa idade da juventude, logicamente que tem todo esse caminho de pessoas que trilham caminhos maus. Então, eles chegam, eles te oferecem coisas que falam que aquilo vai te trazer um prazer momentâneo. Estou aqui falando sobre drogas mesmo, né? Então, tem essas pessoas que influenciam negativamente. Mas, como eu tinha uma influência muito boa, então, graças a Deus, eu não fui para esse caminho. Então, eu descartei essas pessoas, essa influência ruim e negativa da minha vida. Você fala assim que você está incluída numa comunidade de fé ali, te tirou a possibilidade de ir para a droga ou para esse caminho ruim? Com certeza. Podemos afirmar dessa maneira? Uhum. Tá. Quando que você acredita que iniciou uma mudança de vida? Né? E quantos anos você tinha, assim, que agora mudei de vida? Peraí, a parte da orfandade vai ter que começar a ficar para trás e vou ter que trilhar um caminho novo. Quando que foi que girou essa chave? Essa chave girou, então, no momento que nós começamos a namorar, eu e você, né? Então, eu tinha apenas 14 anos quando nós começamos a ter um relacionamento de namoro. Então, talvez naquele momento, aquela figura masculina que faltava para mim, eu vi em você que era o meu namorado, né? Eu tinha, assim, o meu sonho era ter uma família e eu via em você que você poderia me dar essa sustentabilidade quanto à figura masculina. Então, foi ali que começou a girar a chave. Então, nós tivemos ali também momentos difíceis durante o nosso namoro, ali, o nosso noivado. Então, foi nessa época que nós namoramos ali por 4 anos e que aí nós nos casamos, quando eu ainda tinha 18 anos, que nós nos casamos, né? Fizemos tudo conforme manda ali biblicamente, vamos colocar dessa forma. Então, nos casamos na igreja, nos casamos no civil ali. E foi nesse momento que eu vi assim, opa, então eu não tinha uma família, mas eu posso ter uma família agora. Eu posso construir uma família totalmente diferente daquela família que eu vivia na minha infância lá atrás. Então, assim, tudo que eu vivi lá na minha infância, eu tentava não trazer para dentro da minha casa, da minha família, no nosso relacionamento. Tanto que houve, né, algumas controvérsias ali no início, mas nós fomos consertando. Então, foi dessa forma, essa foi a virada de chave, né, que eu vi que podia ser melhor do que foi no passado. Tá, então eu aproveito já fazer uma pergunta que eu gostaria de te fazer sempre. Você chegou a me ver, eu, seu marido, como uma figura de pai em algum momento da tua vida? Com certeza. Eu já até relatei sobre isso algumas vezes. Já falei sobre isso. Como antes eu falei, vendo você como uma figura masculina ali, né? Vendo você como um homem, em que eu pude, assim, ver uma sustentabilidade em amparo. Quando você me amparava emocionalmente, era esse amparo que eu precisava. Um amparo emocional, um carinho, um afeto, um abraço. Então, eu via em você, sim, né? Até hoje a gente fala, às vezes, né? Eu vejo ainda, eu sinto, assim, ainda, vejo em você, assim, essa pessoa, essa figura masculina como, não como você sendo o meu pai, não, isso não, você é meu marido, é diferente, né? Mas você me trouxe, sim, muitas lembranças, muitas coisas boas. Você acabou me acolhendo, sim, também, tanto emocionalmente, dentro de um abraço, dentro de uma palavra. Então, com certeza, eu vi você como pai
E hoje, né, lógico, meu marido, meu amado. E assim, da tua história, que você acabou, digamos assim, trazendo para o casamento, para o nosso relacionamento. O que você acha que influenciou no casamento hoje ou influenciou com os filhos? Qual foi essa influência do teu passado com o nosso casamento? Ou com a convivência familiar hoje? Como eu relatei antes, tudo que eu passei na minha infância, que foi a parte mais difícil da minha vida, até ali os meus 12, 13 anos, até hoje eu tento não trazer isso para dentro do casamento, para dentro ali da convivência com os filhos. Houve épocas ali em que algumas coisas aconteceram. Quando eu tive ali, o nosso filho mais velho nasceu, então houve alguns momentos que eu trazia aquilo para dentro, para o relacionamento ali, aquilo que eu vivia com meu pai, aquilo que acontecia ali na nossa rotina diária, talvez de coisas de brigas, essas situações assim, às vezes até mesmo de gritos, de gritarias. Então, muitas vezes eu acabei trazendo isso. Mas quando isso acontecia, eu parava e pensava, eu não posso fazer isso. Eu não quero viver o que eu vivia lá atrás. Então, eram momentos assim que já vinha na minha mente assim, não posso fazer isso. Então, eu já tentava corrigir. Então, dessa forma até hoje. Tem muitas situações que paro, penso, como que dá para fazer. Uma conversa com o filho, coisa que eu nunca tive quando tinha o meu pai vivo, minha mãe. Nunca tive uma conversa com eles, assim, de pai e filho. Um diálogo, sentar na mesa, conversar. Não era assim, não era dessa forma. E hoje é diferente na minha casa. Hoje eu faço diferente na nossa casa, né? Você consegue trazer isso de forma diferente. De forma diferente, de forma agradável, em que todos nós nos sintamos bem, né, diante de uma mesa, de uma refeição, que isso para mim não acontecia. E esse é o momento que eu amo, é o momento que eu mais amo, é sentar na mesa, nós ter um diálogo gostoso, né? Fazer a nossa refeição, todos nós juntos, porque antes não tinha isso. Talvez uma coisa ruim que aconteceu na tua vida, então ela não é propriamente que ela vai ter que ser sempre ruim. A coisa ruim que aconteceu na tua vida, você pode transformar numa coisa boa lá na frente. Você compartilha desse pensamento também? Justamente. Então, as coisas ruins, eu penso que elas vêm para que nós possamos futuramente melhorar aquilo, para que aquilo não aconteça com outras pessoas também. Nos fortalece? Nos fortalece, justamente. Tá. O que você acredita que foi o passo mais importante para viver uma nova história? O passo mais importante para viver essa nova história, com certeza, foi quando eu fui para essa comunidade religiosa, né, para a igreja. Foi assim um momento em que eu conheci Deus, quem Ele é, o significado dele para mim. Esse foi um momento mais precioso na minha vida. E outro momento foi o nosso casamento, com certeza. Foi um tempo assim que tudo assim mudou, tudo se transformou na minha vida, na tua também, né? Então foi um tempo assim de transformação. Tá, ok. Nessa tua trajetória, em muitos momentos sem apoio, né? A formação acadêmica, hoje, ela é uma realidade na tua vida. Como foi essa caminhada da educação? No início, você conseguiu concluir teus estudos? Quando foi que você conseguiu começar uma faculdade? Quanto tempo demorou? Como que você se organizou dessa forma? Essa parte acadêmica da minha vida, eu sempre gostei assim de estudar, né? Eu nunca deixei de concluir os meus estudos, eu nunca reprovei lá no ensino médio, no ensino fundamental. Então, assim, eu sempre tive apoio até da minha irmã, ali, cuidou de mim nessa época. Então, eu concluí os meus estudos ali, terminei aquela fase do ensino médio. E após isso, então, eu fiquei durante 11 anos sem estudar. Por conta de não ter condições de fazer uma faculdade, de não ter condições até às vezes de se transportar para uma faculdade, seja uma faculdade estadual, pública, ali eu não tinha condições. Então eu esperei durante esses 11 anos
nós já estávamos casados, né? Então, foi nesse tempo que até você fez a tua faculdade, né? Eu esperei, nós tínhamos os nossos filhos pequenos, eu esperei você concluir a faculdade que você começou ali, os estudos. E foi aí que me deu uma luz. Eu pensei assim, eu vou estudar também, né? Eu também posso, né? Não importa a idade. Então, nessa época, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz o vestibular, fiquei muito feliz, passei lá, né? Uma alegria você passar no vestibular. Então, eu tinha 30 anos de idade nessa época. Então, eu entrei para a faculdade com 30 anos e eu lembro, assim, que na minha turma eram pouquíssimas pessoas da minha idade, nessa faixa etária, assim. Os outros eram tudo pessoas bem mais novas, lá com seus 18 anos, 19 anos. Então, foi um tempo também de adaptação, por conta de eu ter ficado 11 anos sem estudar e daí encarar uma faculdade de Direito. Então, foi um tempo para mim, não foi fácil, mas eu encarei. Foram 5 anos de estudo, estudava na parte da manhã, por conta dos filhos, que também na manhã eles iam para a escola, então eu tinha esse tempo que eu poderia também estudar, e na parte da tarde trabalhava, e na parte da noite eu ficava com eles, né? Nós ficávamos com eles. Então foi um tempo assim de descobertas também, foi um tempo bem, bem bacana, em que eu aprendi muita coisa, um tempo de conhecimento, até ingressar nessa profissão de advogada. Legal, está sendo boa nossa conversa. Olha, não sai daí, no próximo bloco nós vamos saber como a Fabiana encontrou equilíbrio em sua vida, após todo esse processo de orfandade. Até logo.